Adijaldo e hoje estou terminando de tomar aquele cafezinho, como diz ali o tema, com ele. Vamos lá, antes. Boa noite, sou o Anderson, muito prazer estar aqui, que ambiente sensacional, obrigado pelo convite, bastante honra estar aqui nesse momento, nesse tempo. É isso aí, o prazer é todo nosso, cara. O prazer é todo nosso porque realmente você faz parte da nossa família. E isso eu acredito que não é novidade para a maioria das pessoas que me conhece e também conhece você, porque a nossa família, na verdade, não trata apenas de uma família ali material, mas hoje sim é muito mais do que isso, é uma família espiritual, que é a família Nações, ou seja, a Igreja das Nações, onde nós temos ali os nossos líderes, como o pastor Robson, como o pastor Ramon, como o pastor Eltro e os demais pastores, também o Neto, enfim. Então, realmente, é um prazer enorme ter você aqui como nosso convidado, tomar aquele cafezinho que acabamos de tomar, que na verdade eu tomei leite, né? Eu tomei leite, né? Mas eu tomei café, posso falar, tava bom, tava um cafezinho, tava quentinho, o É, pão de queijo tava da hora, bem quentinho. e Não, é show, gostoso, bom, né, bom cara? E é demais. gostoso, é gostoso. Mas, ô Anderson, na verdade, cara, assim, uma das coisas que eu quero trazer como foco central é justamente a Igreja das Nações. Cara, porque é uma das coisas que realmente foi transformador na minha vida, foi a minha chegada ali na Igreja das Nações. E eu tenho uma curiosidade, assim, dentro de mim, porque quando eu olho para as pessoas ali dentro, cara, eu me vejo o seguinte, eu vejo que cada uma chegaram ali por algum motivo. E um desses motivos que eu classifico é o quê? É um propósito de Deus, cara. No caso, qual a visão que você tem nesse sentido que você pode falar para o pessoal de casa, para o pessoal que vai assistir, cara, e tá nos acompanhando? Pô, eu acho que a melhor maneira de falar do que eu acho é falando de mim, né? Aham, E eu venho assim, de bastante tempo convivendo em igreja. aham, Que a gente vive em igreja depois que a gente entende o que é igreja. exatamente. Mas só que, assim como vem a humanidade, assim como vem a igreja, a gente vem crescendo também. Então, eu tenho aí bastante tempo que eu tive. Que eu aceitei quem era o Salvador, que eu aceitei quem era o Criador. Só que passou alguns pontos por isso, fui criando casca, sofri um pouco nesse É, meio, né? geralmente Porque acontece com a maioria, né? a gente olha pra. A gente começa a enxergar as coisas de uma maneira que achando que tá certo. De maneira. Entendendo que tá certo que é aquilo, né? Começa a fazer, e tu começa daqui a pouco. Abre um mundo de coisas assim, mas o que eu tô fazendo aqui? E assim, indo bem direto, assim, falando da Igreja das Nações, tive com o pastor esses dias e falei pra ele: a igreja ela transformou em mim, acho que o que eu considero mais interessante. A gente é criado em cima de religiosidade. Então, assim, eu venho de igreja que a gente vive de religião, a gente vivia fazendo ritos, a gente vivia fazendo tal coisa. Então, assim, quando eu cheguei na Igreja das Nações, eu entendi que assim, o foco é um só. O foco é o Evangelho, o foco é Jesus, o foco é amar. Então, eu acho que a igreja trouxe isso pra mim, que existe um objetivo só. Então, assim, a gente não tem que ficar se apegando no que eu pareço, no que eu visto e assim por diante. Cara, eu vejo assim a Igreja das Nações, cara, como realmente uma família, porque dar uma sensação de liberdade e de prazer em estar em convívio, que realmente é muito mais do que uma família, porque te traz realmente para dentro de um amor incondicional realmente, cara. Cara, quando eu cheguei ali na Igreja das Nações, eu vim de uma determinada denominação completamente diferente. E eu descobri ali que eu era o cara mais religioso que pra mim existia, foi o que eu me senti. Pra você ver, cara, quando eu cheguei ali a primeira vez, eu cheguei ali, cara, de uma forma que jamais eu esperasse que fosse chegar naquela forma que eu cheguei. Entendeu? Foi diferente, Como né? você sabe, exatamente. E eu acredito que da mesma maneira aconteceu com muitos. E aí o que que acontece, cara? Acontece que eu estava com a vida completamente destruída. E era muito religioso. E eu me perguntava, cara, e quando o próprio Espírito Santo me levou e colocou ali, eu entrei com aquela questão religiosa, estávamos com traje de correr, de caminhar, junto com a esposa, e eu não queria entrar porque era a igreja. Quer dizer, olha a questão religiosa que tinha dentro de mim.
Mas quando eu entrei, que eu vi o pastor Robson pregando, cara, ali realmente me trouxe uma sensação de liberdade, de prazer tão extraordinária que eu não queria entrar porque eu estava de short, de bermuda, que de repente ele pregava e eu só chorava, cara. Eu só chorava. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Até hoje eu tenho o vídeo guardado e eu peguei lá no YouTube e salvei, cara. Então esse dia pra mim foi extraordinário. Pra mim é justamente isso que representa a Igreja das Nações, cara. Chegamos em um domingo de Santa Ceia, né? Um domingo de Santa Ceia, cara. Eu acho que é isso que deixa a igreja tão extraordinária, porque é a visão que nos chama, né? Essa é a visão que nos chama. A igreja, ela tá pensando na cidade, é a visão do pastor, a visão é impactar a cidade, a visão é atingir pessoas, chegar em pessoas, mostrar o evangelho para pessoas. E quanto tempo a gente custou para entender que era sobre isso? Exatamente, exatamente. Porque a religião, ela te cega, né? A questão religiosa, ela te cega, né? Eu olho para trás assim, eu fiquei tempos, eu vou pegar aí 80, 90% do meu tempo de caminhada de fé, eu tenho 10% aí de tempo que eu entendi o que a gente está fazendo. Então é muito tempo ali pedalando onde não deveria. E assim, eu lembro da tua primeira vez lá no GC, que eu não te Pô, vi cara, nem fala desse dia, cara, nem fala. Aquele dia foi marcante pra caraca. E assim, cara, é interessante, porque esses dias eu tava conversando com o nosso líder, e eu falando assim, cara, como é impressionante. Qual deles? Porque a gente tem Kenny, alguns líderes. O Kenny, o nosso líder do GC. Kenny, um abraço, cara. Um abraço, você e a Kenny. Samantha. E, cara, é impressionante assim a transformação que a gente viu em vocês. Porque vocês foram chegando quietinho, daquele jeito. Bem judiado também, né? Onde é que eu tô? Como é que eu tô? E, poxa, agora vocês fazem parte da família. Totalmente transformado. Com a mentalidade transformada. Cara, é fantástico. Com uma visão transformada. É fantástico. Até o estilo transformado, né? Até a Pô, roupa cara, mudou, né? Cara, é o que eu tô te falando, cara. Cara, eu andava, eu não vestia bermuda, só vestia bermuda pra fazer atividades, essas coisas, né? E hoje eu visto no meu dia a dia e me sinto livre realmente, cara. Mas o detalhe é o seguinte, cara. Eu cheguei destruído na igreja e assim que a gente foi encaminhado ali para o GC e Deus colocou a gente no GC do Kenny e da Samantha, todos os GCs ali são top, mas temos que puxar a sardinha aqui pro nosso, né? Porque realmente é o que eu vivi. Cara, o carinho que o Kenny, a Samantha, você, a Emily, a Paula, o Felipe, todos, se eu for falar o nome aqui, cara, tem uns que vai ficar de fora porque eu não lembro o nome, mas todos, o Ivoni, a Mary, vai ficar até amanhã, cara. Cara, isso pra mim foi fantástico. Mas eu cheguei tão judiado, que quando eu participei do primeiro GC, eu já joguei tudo pra fora, cara. E foi aí onde vocês acolheram a nossa família a tal ponto que eu descobri o que é de fato ser amado. Entendeu? Porque assim, eu já amava as pessoas, cara. Eu já amava as pessoas. E eu tinha o sabor do que é amar as pessoas. Porém, cara, eu não tinha vivido ainda o prazer de ser amado pelas pessoas como eu vivi ali na Igreja das Nações. É o que você falou, cara. Tudo que eu vivi durante praticamente os 20 anos foi perdido? Não. Mas parece que durante um ano e pouquinho que eu tô ali, cara... Acelerou. Exatamente. Não parece, acelerou, cara. Um ano parece que já tem 10 anos, né? Parece que já tem 10 anos. É interessante, entendeu, cara? Assim, porque a gente até pregava sobre amor. Exatamente. Sabia pregar sobre amor. Sim. Amor. A gente pegava o amor de Deus e sabia pregar sobre aquilo ali, Sim. Como deveria amar. Só que a gente não sabia nem amar nem ser amado. Exatamente. Então é um aprendizado que está incluído nesse... Porque a gente vem aqui tentar entender o que a Igreja das Nações proporcionou para nós, mas não é uma coisa, não é duas, são vários pontos assim que a gente tem muito o que falar sobre a igreja, porque a gente vai falar da liderança, a gente vai falar de como a gente é recebido, a gente vai falar de como a gente serve, a gente vai falar de como a gente é servido, a gente vai falar de como a gente é ministrado, de como a gente recebe ministração de louvor, de palavra. Então são muitos pontos que são diferentes. Na verdade, é bem difícil assim da gente descrever e pontuar todos eles, né? Porque é algo infinito, cara. E eu sei que eu fui impactado ali no GC, nós aprendemos a amar, e eu nunca me esqueço, cara, que o Kenny,
a Samanta, o Felipe e a Paula, eles chamavam a gente pra um cafezinho todos os domingos, né? Pra um cafezinho. Cara, e aquilo ali a gente se sentia, cara, realmente amado, cara. E todos vocês, quando a gente chegava no GC, vocês demonstravam não um amor falado, mas realmente um amor vivido e praticado. E eu gravei uma frase que eu ouvi lá no GC, cara. Eu ouvi o seguinte: pessoas feridas fere pessoas, mas pessoas curadas cura pessoas. Cara, e nós entramos ali feridos, cara. Mas porque as pessoas do GC estavam curados, nós também fomos curados, cara. E eu não entendia essa linguagem de ser curado, cara. Eu não entendia. Então, pra mim, foi tudo muito novo. É estranho, né? Curar estranho, cara. Machuquei. Mas Agora curar o quê, né? A pior doença é a da alma, aquela que ninguém vê, né, cara? Aquela que ninguém vê. Então, cara, pra mim, assim, foi algo fantástico. E tudo pra mim ali na Igreja das Nações foi inovador, cara. O primeiro dia que a gente chegou lá, né? Eu vi o pastor Robson, cara. Porque entrei na parte do louvor, e assim que terminou o louvor, veio os anúncios. E logo em seguida veio o pastor Robson, cara. E ele entrou com uma calça rasgada e um pouco assim, apertada, né? Assim e tal. E aí eu me espantei assim, cara. O sentido religioso quem é esse cara, nasceu. Né? Eu falei. Esse é líder dos jovens. Eu falei, cara, quem é esse cara? É o pastor, cara? Mas quando ele abriu a boca, velho. Quando ele abriu a boca e começou a falar, foi ali onde eu comecei a me quebrantar, cara. Né? Eu lembro as palavras até hoje, cara. E ele entrou com aquele jeito dele assim, cara. E aí eu falei pra ela assim, ele pode até estar com a calça rasgada no joelho, mano. Até com a calça apertada. Mas tem um conteúdo que dá pra gente comer legal. E eu falei pra ela, nós vamos ficar por aqui. E então, cara, dali por diante, fomos para o GC. E do GC fomos conhecendo ali o HQD. Inclusive teve ontem, né? Muito top. Teve o HQD das 5 da manhã. Tem o HQD noturno. Das 5 é melhor. Isso. Né? Das 5 da manhã foi transformador. Foi transformador. Sacode a poeira, né? Pô, cara, das 5 da manhã é sem palavras. Sem palavras. Porque pegamos 5 dias, né? De manhã cedo ali, cara. E isso foi fantástico, cara. Se eu for contar aqui, cara, você não vai falar nada, cara. É sério, cara. É sério, porque é algo extraordinário, cara. Então, cara, assim, pra mim o GC foi um divisor de águas também na minha vida. E o carinho que eu recebi ali, eu tenho uma dívida que jamais eu vou conseguir pagar. E no teu caso, como é que você chegou ali no GC ali? A gente já chegou no GC, assim, quando a gente chegou na igreja, da mesma maneira que vocês, porque assim, a gente já entrou na igreja, já entrou no GC, a gente já foi abraçado, né? É tudo muito acelerado, né? Parece que a gente foi engolido. Assim. Exatamente, esse é o sentimento, né? Exatamente. Mas assim, no bom sentido, né? Porque a gente se sentiu abraçado de uma maneira que tu não se viu mais com chance de sair dali. Sim. Porque assim, é tão bom, o ambiente é bom, as pessoas são boas. Mas assim, falando de como a gente chegou ali, a gente chegou na igreja ali no comecinho de 2020. A gente foi visitar a igreja, conhecer. Era uma igreja bem semelhante à anterior. Aliás, quem for visitar, acho que fica. Fica, cara. Por isso que cresce tanto, até, né, assim, cara? Abrindo parênteses, tem um amigo meu aí, o Ricardo, ele que falou, ele disse que quando ele chegou na igreja a primeira vez, ele olhou assim, olhou para um lado e pro outro e falou pra esposa assim... Não vai falar que é das paredes. Não, eu tô com medo de gostar. Gostou, tá até hoje. Mas é incrível que a gente foi na igreja porque os pastores da nossa antiga igreja e o Rob são amigos. E a gente foi porque, assim, são amigos, têm a mesma visão, a gente foi e realmente tem. A igreja tem visão de reino, de impactar a cidade, né, de reino, de discipulado. Então a gente nunca está caminhando sozinho. Exatamente. Isso é importante. Só que a gente foi no primeiro dia, a gente já foi abraçado por um casal, convidando para ir pro GC, e depois a gente foi convidado para ir pro outro GC, a gente foi depois a gente descobriu era o mesmo GC, que era o GC do Neto. É o que você falou, cara, é o que você falou, a gente é engolido, né? É engolido por algo que nos faz tão bem, que nós nem percebemos. Essa é a realidade. Então, e a gente chegou no GC, eu lembro até hoje, quando eu cheguei, o Neto que me recebeu na época... o Netinho nem fala, hein? Nem me conhecia, me abraçou, com amor já no coração... E assim, a gente já se sentiu em casa no primeiro dia. Não, cara, e o Neto, você sabe o que é que eu observei no Neto? Assim, eu até conversei com ela logo de cara, né? Quando a gente chegou. Cara, o Neto, quando ele vai falar qualquer coisa, ele já inala
o sorriso dele ali já se abre assim, e cara, e já envolve, porque não tem que não seja participativo com o Neto ali. Então, assim, cara, eu também fiquei bem feliz em saber que eu tava no GC ali, que realmente foi do Neto ali. É incrível, o Neto ele já maquina, o Espírito Santo já maquina nele na hora o que tem que falar, né? Exatamente, cara, exatamente. Ah, eu amo esse cara. E então, assim, cara, pra mim o GC ele é a cereja do bolo da igreja. Da igreja ali. Porque a gente vive de relacionamento. Sim, a gente sim, cresce sim. no relacionamento. Deus nos fez para relacionamento. Então a essência disso tudo é relacionamento. E de cara eu não me toquei o que era a palavra, as duas letras de GC. Depois foi que eu fui perguntar, e aí vocês foram falando que é grupo de crescimento, né? Esses dias eu falei sobre o GC, um pessoal, assim, que segue a gente pelo Facebook, perguntou, né, Lu? Perguntou, mas o que é GC pra vocês, que vocês falam tanto? O que isso gera? E aí, cara, eu passei pra ela, tipo assim, o que é realmente o GC, cara? E ela ficou bem assim, sabe? Tipo assim, nunca tinha ouvido falar. Igualmente eu nunca tinha ouvido falar sobre essa questão de E o GC. nome não é em vão, né? É, Realmente é um grupo de crescimento. quem entra Assim, ali só cresce. A gente vê pessoas crescendo. Sim, eu que eu diga, né? Eu os vi crescendo. Eu vejo o nosso líder, o Kenny, que nos faz crescer. E como a gente vê ele crescendo ao longo do tempo. Então, Pô, é onde o grupo inteiro está crescendo. Então, exatamente. Não tem como a gente crescer. Não tem como a gente crescer sem relacionamento. Não tem. E essa foi uma das palavras que eu ouvi muito no primeiro dia que eu cheguei ali, né? Onde o pastor Robson falava assim, se permita, você lembra? Se permita, sai de casa, vai dar uma volta, vai caminhar, vai fazer conexões com outras pessoas, cara, se envolve. Cara, eu só chorava naquele dia, cara. Eu não conseguia me conter, cara. Eu tentava me conter e não conseguia. Eu só chorava, cara. Aquelas palavras entravam como realmente uma flecha certeira, cara. Então aquilo foi extraordinário. Então, realmente, a Igreja das Nações, cara, pra mim, realmente é muito mais do que uma igreja. Porque eu tinha um conceito de igreja. Ali, hoje, eu tenho um outro conceito, cara. É algo que realmente eu penso assim, eu não consigo viver mais fora da Igreja das Nações. É Eu cansativo, não consigo. é cansativo tu viver para buscar a salvação, não é? Uhum. Agora tu viver para alcançar pessoas, levar o evangelho não é gostoso? Pô, cara. E não traz salvação? Pô, e sem contar Porque a quando gente você vê o começa a se crescimento. relacionar com pessoas que estão com o mesmo objetivo, a gente praticamente está buscando a salvação. Exatamente. Então todas elas com o mesmo objetivo, Exatamente. todas elas com a mesma palavra na boca, na mente, no coração. Mesmo sorriso, mesmo praticamente. sorriso. Então é muito mais leve quando a gente vive para isso. E o interessante, o Anderson, é que assim, cara, de onde eu vim, a gente percebia quando as pessoas estavam tristes, né, Luciano? A gente percebia isso. Mas, cara, ali eu acho que quando as pessoas chegam tristes, não dá nem pra você perceber. Porque todo mundo te recebe com uma alegria tão grande que você esquece a dificuldade. Você esquece o problema, cara. E aí você entra naquela e tá sorrindo. Isso te faz tão bem, porque isso aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes, durante o processo que, do primeiro dia que eu entrei na Igreja das Nações e venho até hoje, cara, eu só cresci, cara. Só cresci. E um crescimento rápido. Aliás, você lembrou antes, né? Na verdade, eu tenho que mudar essa palavra. Não é nem crescer. Tudo se acelerou, né? Tudo foi disparado. Desde as palavras do altar, foi disparado, cara. Eu creio muito nessa palavra de acelerar. Demais, cara. Porque até esses dias eu questionei o próprio Neto. E eu assim, cara, tu acredita que a gente consegue acelerar o nosso processo de crescimento, de evolução? Ele assim, não, eu acho que não. Eu acho que a gente tem um crescimento acelerado. Na verdade, o que a gente faz é atrasar. Exatamente. Então, a gente... Boa essa, cara. Boa. Eu ainda gosto de falar em acelerar porque eu preciso buscar me acelerar, né? Mas só que vamos falar do tempo de Deus, a gente não tá acelerando, a gente tá seguindo o que deveria ser. Quer dizer, Só pra Deus, tudo já é muito rápido. Só não tá atrapalhando. Exatamente. Mas assim, a gente tem que ficar treinando, a gente tem que buscar evoluir cada vez mais rápido. Exatamente. Porque E ali é o que faz você fazer, né? Se a gente for do ponto A ao ponto B, buscando mais rápido o ponto B, a gente vai evoluir antes, a gente vai crescer antes, a gente vai alcançar pessoas antes, ou seja, num certo tempo tu vai ter mais alcance. E eu me lembro, sabe o que, Anderson? Eu cheguei para o Felipe assim, né? Eu falei assim, Felipe, cara, me diz uma coisa, cara. Me explica como é que funciona aqui, como é que as coisas acontecem aqui, como é que rola e tal. Aí ele só bateu no meu ombro e falou assim, segue o processo. Cara, eu não aguento ouvir mais falar de processo, que só lembro do Felipe falando, segue o processo. E dali por diante, cara, aí eu falei, é o que eu preciso fazer. Eu vou seguir o processo. Cara, e tudo pra mim ali realmente é acelerado. Porque jamais eu imaginava ter a família do jeito que eu tenho hoje.
Jamais eu imaginava que fosse fazer o que eu estou fazendo hoje. Então tudo ali é muito acelerado. E cada palavra que é lançada ali, se realmente a pessoa colocar em prática, funciona, cara. Funciona. Porque partindo do HQD, pra mim, não tem nem muito o que dizer que não funciona. Porque, na verdade, tudo que eu apliquei funcionou, Pra cara. ti foi uma transformação gigante. Pô, cara, Agora nem fala. falando assim de... Vamos falar profissional, né? Ah, Porque, porque eu lembro quando tu começou a me falar sobre esse projeto, eu pensei assim, pô, que... Tá olhando aqui, parece daqui décadas, né? uhum. Só que tu abraçou o negócio de uma maneira e montou. Exatamente. O negócio Exatamente. foi muito rápido. Mas, na verdade, não é nem porque eu quis acelerar. É porque é o que você falou. Só não Já atrapalhei. só não atrapalhei, já é acelerado. Deus já quer fazer de imediato. Mas a gente, às vezes, é quem impede de Deus fazer de imediato. Porque, cara, eu só fui colocando em prática, cara. Eu tava só fui pensando colocando em sobre prática. isso, Adjaldo. Eu entendo. Porque há coisas que parecem um mistério, né? Então a gente vai recebendo uma revelação, outra. E eu pensando comigo, o que Deus escreve pra nós são só coisas boas. Deus não escreve coisa Sim, ruim, cara, né? sim. Ou sim. seja, então ele escreveu pra nós uma história, um propósito bem acelerado, um propósito dos céus, um propósito a gente vai chegar do ponto A ao ponto B em em velocidade recorde. O que a gente faz nesse processo é atrapalhar só. Você sabe, você me fez lembrar agora, tratando disso assim, ou antes, você fez me lembrar, para as pessoas que estão em casa aí, acho que vai lembrar também, me lembra a história de Moisés, cara. Quanto tempo era para o povo chegar na Terra Prometida? Quanto tempo, cara? Pouco tempo. 40 dias. Mas eles levaram quantos anos para chegar? 40 anos. Por quê? Atrapalharam. No meu ponto de vista, é justamente isso que você está falando, cara. Justamente isso que você está falando. A vontade de Deus é... As pessoas se perdem no meio do caminho. Só que a diferença ali da Igreja das Nações, cara, é que assim, é tudo muito claro. É tudo sem apresentar dificuldade. É tipo assim, cara, é isso aqui que Deus quer pra você. Vai. Não tem esse negócio de ficar... vai. Porque todos os líderes que eu cheguei ali pra conversar sobre qualquer assunto, eles sempre disparavam uma palavra de ânimo e não colocava nenhum obstáculo na frente. Que isso é diferente em alguns lugares. As pessoas falam assim, ó, não, realmente Deus quer fazer isso, vai, mas calma, vai com cuidado, você tem que ver como é que vai fazer. Isso já te... E ali não, ali já te dá uma direção, cara. Meio que te diz o que fazer, né? E eu acho que a ideia não é te dizer o que fazer. Te dar a direção é diferente de dizer o que fazer. É diferente. E algo que é bastante importante dentro da nossa igreja, é nossa mesmo, né? Uhum. É gostoso falar que é nossa. É nossa. Mas assim... Ah, se você falar que é só sua aqui, cara, aí vai... Vamos falar da minha igreja. Mas assim, eu consigo ser o que eu sou lá na igreja. Sim, em qualquer lugar. Eu sou em qualquer lugar. Isso é que é o fantástico, cara. Eu não preciso ser um crentão, só que eu não preciso ser o descrente. Um descrente. Tipo assim, eu sou a mesma pessoa lá dentro, eu sou a mesma pessoa com GC. Quando a gente tá ali na rodinha falando, brincando, contando uma piada ali, a gente tá sendo aquela mesma pessoa que a hora que a gente tá lá no momento de espiritual. Claro que o assunto é diferente, mas somos as mesmas pessoas. As mesmas pessoas. A gente fala no mesmo tom, a gente tem... A gente tudo a mesma linguagem, forte, né? Da mesma maneira. Você sabe o que me chamou a atenção ali? Não precisa trocar de máscara, não. Você sabe o que me chamou a atenção ali um dia, cara? Aliás, se alguém perguntar alguma coisa e quiser perguntar, pode perguntar sobre a Igreja das Nações. Se eu não responder, o Anderson responde, que tá há mais tempo lá. E você sabe o que me chamou a atenção, cara? Um dia o pastor Ramon, ele tava pregando, né? E aí ele foi e começou a dizer mais ou menos assim, alguns defeitos que ele tinha, né? E aí ele falou assim, é só eu que tenho um defeito aqui, ou pessoal? Então todo mundo entrou naquela, realmente, porque todo mundo tem falhas. Então não precisa apresentar uma coisa que não é. Realmente ali todo mundo se apresenta o pastor o que com é. defeitos, né? Cara. Ah, mas isso se falasse em outro lugar. Vai falar pastor com defeito em algum lugar que você vai ver o que dá. Isso é só na Igreja das Nações que realmente ali... Mas né? isso mostra que eles se colocam assim no nosso nível. Que são filhos também. Sim, cara, isso é fantástico, cara. E outra isso é administração pro nosso coração, porque a gente cria, falei pro Rob assim, falei pro Rob essa semana, porque a gente cria assim uma figura do pastor onde a gente meio que coloca assim no local, parece que a gente não consegue acessá-los. É inacessível, né? E a gente fica com medo de acessar, e deixa de crescer.
Exatamente. E, cara, falando nisso assim, cara, realmente é uma dificuldade, às vezes, para acessar alguns líderes, né? No meu caso, e no caso de todos que ali estão na Igreja das Nações, realmente é diferente, porque, assim, todas as vezes que eu precisei acessar ali os pastores que eu precisei acessar, eu tive acesso e todos eles deram uma direção exata e precisa, cara. Então, mesmo eles às vezes falando que é igual a nós e às vezes está sujeito aos mesmos erros, é diferente, cara. Entendeu? Porque a direção é realmente vindo dos céus, cara. Por exemplo, algumas coisas que o pastor Robson fala ali, cara, eu já anoto e quando chego em casa eu vou estudar, cara. Eu vou estudar. E é exatamente aquilo. Exatamente aquilo que eu preciso me alimentar. E isso faz uma diferença enorme na nossa vida espiritual, sentimental e profissional, cara. Eu creio que a gente aprendeu também a entender de quem que a gente está ouvindo, né? Porque se é uma correção que a gente não entende de quem a gente está ouvindo, a gente leva pro ego e machuca. Exatamente. E Não, acaba nos afastando. Não, o que a gente ouve no HQD dos homens, por exemplo, eu nunca saí machucado, Ontem, cara. Ontem deu uns tabef lá que... Nem fala. Mas isso aí a gente entende de quem que a gente está ouvindo, que, de alguém que quer fazer a gente crescer. Então isso é demais. Eu acredito que ontem não foi nem tanto como as outras vezes, que ontem estava sendo transmitido, de manhã, né? às vezes é mais... Exatamente. Mas é que de manhã, assim, se o cara tá disposto a acordar e ir lá sentir, tem que tomar, né? Tem alguma pergunta aí, alguma coisa? Não. Tá, a esposa dele tem 5 pessoas assistindo. Isso. Eu não tô conseguindo. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem fazer perguntas. Você não precisa mexer, você só olha aí no seu mesmo. Então, faz a pergunta para o Anderson, faz a pergunta para mim. Se a gente não souber responder, depois a gente pergunta para os nossos líderes e eles vão dar aí a direção e a gente responde para vocês. Mas, ô Anderson, tratando assim do HQD das 5 da manhã, Anderson, eu cheguei lá um cara sedentário, doente espiritualmente, fisicamente e sentimentalmente, cara. Chegamos lá destruídos. Então, quando eu cheguei no HQD, da maneira que eu vi o pastor Robson falando, aquelas palavras não saem da minha mente. Você tem que se cuidar, cara. Você tem que se cuidar. Falou do cartão de crédito. Não, depois vão usar o seu cartão de crédito, cara. Você fica nessa, você tem que se cuidar, cara. Você não cuida da sua saúde. Cara, até sobre a saúde. Você não cuida da saúde, cara. Você tem que cuidar, cara. Você é templo do Espírito Santo, meu irmão. Tal, e vai. Cara, no outro dia eu tava fazendo exame e postando lá, cara. No outro dia. E daí eu descobri realmente como eu estava, não somente espiritualmente, mas fisicamente completamente doente. Como você sabe, eu enfrentei uma grande jornada, uma grande barreira, mas hoje, graças a Deus, tenho uma vida saudável. E eu agradeço ao pastor Robson aí pelas pancadas. Tem hora que é como você falou, né? Dói, cara, mas não machuca. É meio que um bate e assopra, né? Bate aí, explica por que bateu e assopra e passou. Com amor é diferente. Cara, exatamente, é isso que você falou, cara. Mas foi estranho, sabe? Quando a gente, primeira vez que eu bati, até foi em outra igreja que eu tive essa primeira vez um tempo de homens. Pra gente falar daquilo que é de homem, do posicionamento do homem na casa. Porque dificilmente fala assim direto ao homem num culto de família, né? Não fala. Mas quando tu vai... E com aquela linguagem, né? Agora tu vai pra um lugar pra falar só pra homens, escutar de homem, assunto pra homem, é diferente. É isso. Exatamente. Isso faz a gente crescer de maneira absurda. Exatamente. E a gente não fica com aquela questão de, tipo assim, tá falando aqui pra mim e tem mulheres ouvindo ali. Não, porque é só homem. É uma linguagem realmente para homens. A gente leva umas pancadas ali, porque é necessário. Isso é verdade. As mulheres riem, por exemplo, a minha tá rindo ali, mas é verdade. Teve um dia que eu cheguei aqui, eu falei, entrei brincando, eu falei, tô caindo das pernas aqui, no HQD das 5 da manhã. Eu falei, o que foi? Tanta pancada que eu tô chegando aqui todo enconchemado. E aí uma dificuldade que eu tinha, cara, enorme, e eu era um machista e não sabia, cara, lavar um prato pra minha esposa, Deus o livre guarde, mano. Deus o livre guarde. E com as pancadas que o Neto deu, cara, quando eu cheguei aqui, que eu coloquei as mãos naquela água gelada, cara, comecei a lavar, ela perguntou o que foi. Eu falei, sai de perto de mim e pronto. E deu, cara. Cara, dali por diante as coisas começaram a mudar, cara. O HQD das 5 da manhã mudou em todos os sentidos na minha vida, cara. Pra mim foi algo que eu vou levar para o fim da minha vida, enquanto eu viver, cara. É por isso que hoje nós estamos falando da Igreja das Nações. É um ato meu de gratidão, não falando, cara, mas sim fazendo. Porque eu tenho uma dívida que eu não posso pagar.
Então eu tenho que fazer alguma coisa, cara. Alguma coisa. Como um gesto de gratidão, cara. Porque existe na minha família e na minha vida o Adjaldo antes, que me conheciam pelo título, e o Adjaldo depois. Se me perguntar, cara, se você disser, cara, qual dos dois momentos você tem uma felicidade que você pode considerar? A dos 20 anos ou a de 1 ano e meio? Cara, de 1 ano e meio supera tudo. E eu já fui feliz lá atrás. Só que não dessa maneira, cara. Então, por isso que hoje eu tenho um prazer de receber você e todos que vou receber aqui nessa mesa, todos, para falar exclusivamente da Igreja das Nações. Afinal de contas, tem uma frase que a gente não esquece. Uma família para novos começos. Novos começos. Cara, isso é demais, cara. E essa frase, ela tem bastante força, porque assim, como você falou, você vinha de uma situação que você tinha um título. Sim. Você já estava num certo nível. Sim, E assim, aqui teve um recomeço. exatamente. Foi lá de baixo, passando Seguindo toda a todo um trajetória, processo, todo um processo. todo o processo. E não tenho preocupação. De uma ovelha recém-nascida. Exatamente. Exatamente. Então, e assim, voltando ao ponto do HQD, tanto o HQD quanto elas às vezes eu dou uma espiadinha porque eu tô lá servindo, né? Ah, mas aí não vale, cara. Eu vou dar um jeito. Eu não sei se tem essas pancadas assim, mas. Tem. As mulheres tomam também. Isso é bacana na nossa igreja, porque assim, eu fico bem mais aliviado de saber que elas levam. Quem tá de se alguém vir escutar o que é a igreja, o que a igreja coloca de posicionamento, assim, de maneira rápida, fica até assustada, sem entender o que tá fazendo. Porque assim, a gente faz quase tudo de maneira errada. A gente age de maneira errada, você vê aí. Gustavo lava uma louça. Ah, não, Deus o livre, isso aí não. Só que hoje eu lavo de boa. Era Hoje eu lavo de machista, boa. mas se a gente pegar por um outro lado, a gente não se posicionava como o macho da casa também. Exatamente. Ou seja, coisas que a gente deveria fazer, a gente não fazia, e quando a gente tinha que se posicionar como aquilo que a gente dizia que era, não se posicionava. Exatamente. Então são várias correções, é daquilo que tu não tá fazendo e daquilo que tu tá fazendo também. Sim. Cara, mas você pensa que era só isso? Não, cara, porque a gente foi ensinado de uma outra maneira. Eu me lembro que a gente foi um encontro de casal, né? Onde foi de casais assim, aí foi a pastora Cris, o pastor Rob, e a gente foi, né? Também ali para o encontro de casais. Cara, levamos tanta pancada lá também, cara, que eu falei, meu Deus do céu, cara. Mas isso é porque você tá tão desconcertado que tudo que fala é pra te consertar. Então você se sente que tá só apanhando, cara. Você sente que tá só apanhando. Até falei pra ela assim, eu só levo pancada. Eu não sei mais onde é que eu tava certo, meu. Isso num dia. Sim, porque não é possível, cara. É só pancada. Vocês não fizeram o curso entendeu? de casais, né? Não. Olha, Ah, não me fala que vou apanhar mais ainda, cara. Aí... compra esse paradrapo. Assim, é bastante Já pancada, falou, o hein? netinho da pancada pra caramba ali. Mas assim, é muita cura. Tanto pra ti quanto pra esposa. É um momento assim de realmente de renovação. Não é só simbólico a renovação de votos, assim, é uma renovação de vida. A gente sente que é um novo tempo. Então assim, eu não vou falar muito porque não pode, né? Uhum. Não pode, o que acontece ali... Tem que ficar ali. É. Então, mas você sabe de uma coisa? Mas hoje eu já não apanho tanto mais. Sabe por quê? Porque eu passei a fazer algo certo. A sensação que eu tinha de que eu apanhava muito ali é porque eu tava realmente todo errado, cara. Depois de 20 anos de casado, meu casamento tava destruído, cara. Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora e outros que vão assistir, que nos conhecem, cara, essas pessoas não sabiam que o meu casamento estava sendo destruído, cara. Não sabia. Mas estava, cara. Então, realmente, pra haver conserto, tem que haver o quê? Correção, cara. E é o que se faz ali. É o que o pastor Robson realmente ensina ali e dá a direção ali. Ou seja, não tem passar a mão na cabeça de ninguém. Então, eu tava nesse encontro de casais com ela, inclusive quem a Samanta foi também, convidou a gente, e outros casais ali, o Ivone e a Mary. E lá, cara, a pastora Cris começou a dar umas pancadas, e o pastor Robson também, cara. E aí, eu dentro de mim, eu fiquei com vergonha. Eu olhei pra ela assim, fiquei com vergonha. Porque, tipo assim, ele falando, tipo, algumas coisas e tal. E aí, começou a bater dentro de mim assim, poxa, eu nem um lixo desço, Toda a vida de casamento, quem desceu o lixo foi a minha esposa. E aí, cara, ele bateu tanto que eu voltei aborrecido por dentro e falei, a partir de hoje eu vou descer esse lixo fedido. Eu vou descer esse troço, E aí, no outro dia, eu falei pra ela, quem vai descer o lixo sou eu. Eu comecei a descer. E a pastora Cris também falou sobre a mulher se posicionar. E não fazer o que é para o homem fazer.
E aí, quando foi um dia, ela foi pegar o lixo pra descer. Eu falei, papo, pode deixar o lixo aí. Isso aqui é pra mim fazer. Então eu vou fazer isso. E aí, cara, eu passei a descer o lixo. Falei, você se põe no seu lugar e eu me ponho no meu. Aqui agora é uma posição minha. Não que a mulher não pode fazer isso também. Pode. Mas é claro, no sentido ali pra realmente me dar uma direção e ver que eu precisava mudar. Porque na minha concepção é a mulher que tem que fazer isso aí. É a mulher que tem que fazer aquilo. É a mulher que tem que fazer aquilo. Meu papel é só isso aqui. Na verdade, não é, cara. E isso na Igreja das Nações a gente aprende muito sobre isso. Isso, na verdade, isso é um gatilho bem interessante, porque isso tudo vem de a gente decidir, né? Quanto tempo a gente fica esperando que toque no coração... Não tocou no meu coração ainda de eu começar a descer o lixo, de eu começar a lavar a louça, de eu começar a fazer algo que a esposa tá fazendo. Exatamente. Então, tudo se trata de decisão. Exatamente. E domingo eu escutei isso do Rob, assim, edificou mais ainda. Quando a gente vai descer as águas. Ah, nem fala. Não né? é assim, vou sentir no coração descer as Não, águas. não. É uma decisão. Esse dia a gente tava E conversando. todo dia a gente tem que tomar uma decisão, né? Quando eu lembro, assim, falando sobre batismo, por que eu me batizei e o que eu entendi. Eu só entendi que quando eu aceitei, eu entendi que eu precisava me batizar. Então nem pensei muito. Era algo que eu já entendi. E decisão. Exatamente. E Ou seja, tudo se trata de decisão. Exatamente. Tudo. É o que foi falado domingo pela manhã, né? Ou seja, a gente, na verdade... Decidir dobrar o joelho e orar. Exatamente. Mas, na verdade, por exemplo, uma boa parte eu fui ensinado a você agir muito pelo sentimento. E ali não, ali é diferente. Ali ensina muito sobre você realmente decidir com o seu racional ali realmente sabendo o que vai fazer, sem precisar ter aquele sentimento. O Neto me ensinou um negócio que, cara, edificou muito em mim. Que Fala aí, já manda aí. Deus não é sentimento. Deus é Exatamente. entendimento. Essa é fantástica, Então cara. se trata de a gente Essa é fantástica. decidir o que tu vai fazer, decidir pra onde tu vai, decidir a tua posição. Decidir o que quer. É fantástico, cara. É fantástico. É loucura, né? Parece, né? Parece para o As mundo coisas de Deus realmente são é loucas. loucura. Para o mundo realmente é loucura. Na verdade, algumas pessoas podem dizer, pô, esses caras são loucos. O que esses caras estão falando? Porque realmente eles não estão dentro desse universo, dentro desse mundo que nós estamos, cara. Que transmite isso para nós. Transmite essa liberdade. Então, cara, isso é fantástico para mim. A Igreja das Nações hoje, para mim, realmente é a minha segunda casa. É aonde realmente eu não me vejo fora dali. A gente é meio suspeito falar, Eu não me porque se vejo. deixar a gente vive lá, né? Exatamente, cara. A gente quer estar tomando Exatamente. café, a gente tava circulando, ver se encontra alguém. A gente vai um dia de culto, a gente chega lá 2 horas antes. Você sabe que você... Falando de antigamente que a gente chegava na hora, né? E às vezes acho que chegava atrasado, né? É. Mas... Menos tempo, né? É, mas... Agora a gente chega na... Quer dizer, vai começar às 19, a gente chega às vezes 20 para 6, 20 para 18 ali no caso, né? Às vezes rola muito isso, porque além da praça de convívio, que também foi uma coisa que me chocou bastante, né, Lu? Quando a gente chegou ali, a gente chegou do outro lado, né? Do cantinho lá. E quando a gente veio pra praça de convívio, eu falei, o que é isso aqui? O que é isso? Calma aí, eu já me senti aquele choque, mas quando eu fui me ver, eu já estava entrando para dentro da igreja, cara. Aquilo foi realmente fantástico. Então a praça de convívio realmente já diz tudo. É aonde nós temos ali o nosso convívio como irmãos em Cristo Jesus. Como uma família realmente se encontra. Não tem muito aquele negócio de que, da forma que a gente era ensinado. Você chega, entra na igreja, terminou a reunião, cada um vai para sua casa, some. A vida isolada. É, a não, vida não, sem, cara, uma vida não, sem não. Ali, discipulado, uma vida sem conhecimento da intimidade. Sem Ali- comunhão. e ali, Resumindo, sem comunhão, né? Porque a gente acaba não se relacionando. e ali o que me chamou a atenção foi justamente isso. A comunhão, cara. A comunhão A foi o que me igreja chamou a proporciona atenção. o tempo todo, tá? O tempo todo proporcionando momentos, o tempo todo proporcionando encontros. Sempre em movimento, né? A gente tem oportunidade. Características do pastor Robson. A Né? gente tem condições de estar todo dia lá. Todo dia tem o que fazer. E nunca é nada repetitivo, né, cara? Não é nada maçante. Não. E nem nada... Servir não é aquele negócio que, hoje eu Cara. tenho que servir, não. Hoje eu tenho que servir. Hoje eu preciso servir. É algo feliz. Então é tudo muito estranho. Cara, é tão feliz. estranho tu fazer isso com felicidade, né? Cara, é tão feliz isso, cara, e tão prazeroso, que essa questão de servir, cara, quando alguém não vai, há praticamente uma disputa pra ver quem o outro que vai servir no lugar. Esses dias, quando eu fui dizer que eu ia servir, um já tinha dito. Aí outro dia eu fiquei atento, né?
Falei, eu não consigo pegar nenhum dia, meu. Ela falou, eu vou te avisar. Não, tem uma vez que a moça colocou que não podia. Eu falei, eu vou. Falei, eu vou. E fui, cara. E fui porque é prazeroso, cara. É prazeroso. E os ensinamentos ali traz tudo muito pra você realmente entender que você não faz pra você. Você não faz para os outros ver. Você faz realmente para Deus. E você entende ali que tudo você tem que fazer com excelência, cara. Você lembra do HQD de performance? Sim, Dos jogadores? Sim. Foi recente, né? Eu lembro quando o Carlos César falou que o Ronaldinho falou pra ele assim, ó, o passe é pra aquele que tá em movimento. Cara, que forte isso. Ah, cara, então se eu já me movimentava na minha cabeça ali, eu falei, cara, agora é que eu vou me movimentar, mano. Não vou perder tempo, cara. E não é nítido? Quanto nítido, mais a gente cara, se nítido. movimenta no caminho, mais passes a gente recebe. Exatamente. Mais a gente recebe de Deus. Mais do Espírito a gente recebe. Mais entendimento, mais conhecimento. Porque movimento, na verdade, é uma ação, né? E aí tem a reação, né? Então, pra mim, realmente, tudo ali é disparado. É direcionado ali pra quem realmente precisa ouvir. Então, naquele lugar, só sai com fome dali, só sai sem se alimentar quem realmente não quiser comer. Quem estiver ausente. Quem tiver ausente, exatamente. Porque, cara, assim, veio também o profetismo, não sei se você lembra. Cara, o que foi Lembra que o garoto aquilo? propaganda, não lembra? Pô, cara. Ah, você e a Emily ali nos comerciais, né? Que é uma outra coisa, que é uma sacada legal. Assim, né? Sempre tá em movimento, sempre tem algo novo, inovador, diferente. Pessoas diferentes, fazendo Nada coisas repetitivo. diferentes. Nada é repetitivo. Todo domingo é um evento diferente. Exatamente. A gente tem um mover diferente, a gente tem uma palavra diferente, um sentido diferente. Então a gente está sempre recebendo algo novo. Então não é assim, e falando, dobrando as palavras do Rob aqui, porque nesse domingo eu não vou na semana que vem. Tu perdeu. Perdeu. Não recupera Tu mais. não vai repor. Perdeu. Porque nada é no automático ali, né? Nada ali no automático. Ali, tudo ali é realmente direcionado por Deus e para quem realmente vai estar ali. Então, realmente, é algo que pra mim, assim, cara, é extraordinário, cara, assim. E ali, cara, a gente fizemos várias amizades com várias pessoas ali, que a maioria, eu tenho certeza que vai passar por aqui. Vamos bater vários papos. E, assim, cara, eu só tenho a agradecer a toda aquela liderança, cara. Tem hora que eu penso assim, pô, o pessoal vai achar que eu sou meio chato. Eu penso assim, tipo assim, vão achar que eu tô, tipo, colocando a minha alegria demais, sei lá. Mas na verdade não é, cara. É a vontade de expressar realmente aquilo que a igreja representa pra mim. Aquilo que aquela casa é pra mim, A gente cara. parece que tá sendo exagerado, mas Exatamente, mas só cara. que não é um exagero, né? Exatamente, a gente cara. entende que não é um exagero. Exatamente. A gente entende. É uma realidade de vida que a igreja nos proporciona a viver ali. E você vê que o que mais cresce ali agora, por exemplo, nessa época ali, a igreja cresce em uma velocidade extraordinária. Quem dá esse crescimento? Deus. E pelo quê? Pelo que a igreja é, cara. Pelo que a igreja é pra nós, realmente ali a gente só cresce, cara. Mas é isso, cara. É isso. É com você aí, cara. Com você, pode colocar o que você tem pra colocar aí. Eu sempre vou ser muito suspeito de falar dessa igreja. E assim, a gente tem esse sentimento realmente disso, porque parece que a gente fala e a gente vai tá exagerando no que tá falando, né? Exatamente. Só que a gente vive tão intensamente aquela família, aquela casa, que a gente é difícil de tu explicar aquilo que tu vive, só que o teu coração ele entendeu assim o que tá fazendo. O que tá acontecendo, né? Se alegra quando tu chega naquele ambiente, tu encontra as pessoas, quando encontra o Elton. O pastor Elton nem fala, cara, uma figura, cara. Tu encontra ele Uma figura, com o amor cara. que aquele cara tem. Figura, E tu vai, cara. tu vai encontrando as pessoas ao longo, né? A gente se sente político, passando por todo mundo, porque todo mundo se conhece, todo mundo se ama, né? E realmente todo mundo se ama. Tu vê amor no cumprimento de cada um. É por isso que a gente ama estar lá. Cada Exatamente. pessoa que a gente encontra, Cara, tu sente que é amado. Só o fato de chegar na praça ali, ver o pastor Robson ali sentado, cara, com todo o pessoal ali na praça ali, de convívio ali. Todos os pastores você encontra já de cara ali na sala, que é a praça de convívio, cara. Você encontra pra bater um papo, pra cumprimentar ali, pra dar risada.
para viver realmente aquela comunhão. Então, cara, não é assim, puxando a sardinha ou forçando a barra. É uma realidade que nós falamos aqui porque nós vivemos, cara. Vivemos. Nós podemos afirmar isso aqui. Por exemplo, todos ali é acessível, cara. Desde a chegada ali no portão até lá dentro, até no altar, cara. Para começar, que os pastores ficam ali embaixo, sentados junto com o povão. Não há uma questão de diferenciar, assim, de... Não, cara. Essas coisas me chocaram. Me chocaram, lembra cara. que uma vez você me falou do Bem-vindo à Casa? Sim, sim. Ah, café com o pastor. Que Falei, pastor? Eu falei, vai ter pastor coisa nenhuma, velho. Isso mandar aí alguém é representar conversa. ele lá. Foi. Porque, na verdade, a gente esperava pastores naquela concepção que a gente tinha, né? Naquela questão religiosa, né, que a gente tinha. E, na verdade, não foi nada disso. Na verdade, quando chegamos lá, no primeiro café com os pastores... Pô, a gente consegue estragar até o evangelho, né? A gente chegou lá... A gente vai desconstruindo. Mas até isso, cara, né? mas é. Aí chegamos, cara, lá, e aí, de cara, já começou ali o pastor Ramon falando, né? Pastor Ramon falando, estávamos muito a risco ainda, e depois veio a pastora Amanda ali, conversou com a gente, tal, tudo. Veio uma outra moça, atendeu a gente, recepcionou a gente ali, conversou, tudo. E realmente eu entendi. No dia a dia é aquilo ali. Não tem aquela questão de, passar uma maquiagem. Não, no dia a dia é aquilo ali. Desde o início que você passa a conhecer eles, realmente você vê que é aquilo ali. E a semana inteira fazendo a mesma coisa. A mesma do mesmo coisa. jeito. Exatamente, cara. Exatamente. E é isso que causa dentro de nós realmente uma profunda mudança. E uma sede de mudar. Eu costumo dizer que se a pessoa não quiser mudar ali, ela muda sem querer. Porque o ambiente Verdade. te proporciona você mudar, querendo você ou não. Essa é a realidade. Então, por isso que hoje, quem vai ali, fica ali. Umas 2 pessoas que nós já convidamos, né? Eu nem convido, vamos à igreja. Eu falo, vamos tomar um café, cara, lá em casa, lá. Só vai lá em casa, beleza. Quando chega no endereço, acho que o cara espera que é uma mansão nossa, alguma coisa. Quando chega lá, cara, aí daí a pouco tá todo mundo envolvido, entra pra dentro e já era. Não sai mais, cara. Não sai mais. O ambiente já contagia, né? Exatamente, cara. Algumas vezes eu Exatamente. já fiz algumas reuniões de negócio lá naquela praça. O pessoal já chega assustado, o que é isso aqui? Aí tu explica o que é, eles não acreditam. Aí teve pessoas que eu levei, que a pouco eu já encontrei lá tomando um café com outra pessoa. O ambiente contagia. O ambiente é ungido, né? Exatamente. Então, é um ambiente que é gostoso de estar. É gostoso de ficar. Então... E sem contar, Anderson, sabe o que, Anderson? Cara, onde é que tá a placa daquela igreja ali? Escrito ali, igreja, placa grandona, luminosa. Onde é que tá, cara? Cara, é algo que assim... Se a não... placa é um problema, pra que placa, né? cara, não tem, tipo assim, não tem nada que a gente possa dizer assim, pô, isso aqui é realmente algo que é no dia a dia, no automático, é algo que é rotineiro. Não tem nada, cara. Porque é tudo fora do que estávamos acostumados. Tudo fora. É muito paradigma sendo quebrado Quebrados, de uma vez só, né? né? E tudo de Deus. Eu custei entender isso, eu custei tirar... Pode puxar mais o microfone se quiser. Eu custei tirar essa religiosidade de mim, mas comecei a entender, eu comecei a perceber que coisas tão simples, sendo religiosos no meu coração, às vezes acusando coisas que... Você vai ver, não tinha nada a ver. Eu imagino assim, Deus feliz com o que está acontecendo e eu olhando com religiosidade para aquilo. E ficando triste, né? Entristecido, triste. né? Porque geralmente todo religioso ele é triste. Ele é triste, ele leva uma vida de tristeza. Todo religioso. Porque o religioso ele se esbarra em quê? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não O pode aquilo. religioso nunca consegue ser ele, né? Exatamente. Ele nunca consegue ter a vida de liberdade que Cristo deu para ele. Porque eu lembro da minha vida assim com bastante religiosidade, onde se eu tivesse bem, era um problema. Se eu tô tranquilo demais, é um problema. Alguma coisa tá errado. Meu Deus do céu, parece brincadeira falar isso, né, cara? Parece brincadeira, cara. Exato. Mas é a realidade, cara, porque o religioso, ele vive sempre em cima de uma ponte que está prestes a cair. Sempre. Não tem aquela liberdade. Por exemplo, cara, eu me via entrando em uma igreja como eu entro hoje. Por exemplo, cara, eu hoje vesti as calças que eu visto. Cara, pra mim... Calça rasgada e coladinha também, né? Calça rasgada, justinha.
Pô, cara, isso é fantástico, cara. É fantástico. E eu vejo e percebo que nada mudou dentro de mim para pior. Muito pelo contrário. Eu fui tratado realmente de dentro para fora, cara. E geralmente o religioso ele é tratado como? De fora para dentro. Essa é a realidade. Você, aparentemente, você é uma coisa, mas lá dentro você é outra. E a vida que nós levamos ali na Igreja das Nações é completamente diferente. Porque primeiro vem um tratamento de dentro para fora. Você, quando já vem se apresentar fora, é porque você já foi tratado lá dentro, cara. Ou seja, você já foi curado. Agora você não contamina mais. Você agora contagia as pessoas com algo bom, com algo gostoso, com algo prazeroso. Sem contar as vezes que você é impulsionado ali, sem você fazer força, a viver realmente uma vida que Cristo tem para nós. E você sabe o que é que eu vejo muito? Que é uma igreja cristocêntrica. É uma Transforma culturas. Eu acho Exatamente. que disso tudo que tu vens falando é que a gente vai mudando lá na nossa cultura. Exatamente. Quando a gente fala que porque eu consigo ser eu mesmo o tempo todo. Não é porque eu sou ruim lá naquele momento também. É porque a gente começa a ser melhor em todas as áreas. Exatamente. A gente começa a mudar a nossa cultura, a gente começa a mudar no acordar, a gente começa a mudar num relacionamento, a gente começa a mudar no trabalho, a gente começa a mudar, inclusive, na igreja. Exatamente. Então a gente tem uma mudança de cultura aí. Então a nossa busca por santidade não é proibindo a gente de fazer coisas, né? É a gente entendendo o que a gente tem que fazer, a gente entendendo como que a gente tem que se posicionar, decidindo. Isso é fantástico, cara. Isso pra mim, assim, é fantástico. Eu vivo um momento hoje que jamais eu pensava que iria viver. Hoje, as coisas que acontecem na minha vida, na vida da minha família, pra mim, cara, é algo que realmente faz uma diferença enorme. Por exemplo, esse barulhinho que eu ouvi agora. Pô, se não fosse através da Igreja das Nações, eu não ouvia aquele blim blim. Isso pra nós a gente soa nos nossos ouvidos como ou seja, dinheiro chegando. Então, isso é gostoso, cara. Então, ali na Igreja das Nações, cara, eu só cresci. Só cresci. Como pessoa, porque realmente é o que a igreja te impulsiona a ser. Uma pessoa que realmente cresce. Mas, claro, tudo dentro de um processo. Essa é uma palavra que o Felipe falou e eu gravei e levo essa palavra no meu coração para tudo que vou fazer. Aquele Adjaldo do Tudo é um primeiro processo. dia não ia estar aqui nesse lugar nunca, né? Não, não. Não tinha como. Não tinha como. Só Deus. Não tinha como, cara. Não havia nem possibilidade nessa questão assim, né? Porque realmente ali abre uma visão muito ampla para você. Se eu tinha uma visão assim e hoje você tem uma visão assim, você enxerga o horizonte de uma forma bem diferente, bem completamente diferente do que enxergava antes, do que eu via antes. Então, ali para mim tudo faz sentido. E às vezes a gente escuta de que a igreja faz isso com a gente, né? Sei bem Assim, que algumas realmente fazia isso porque a minha tava assim já. Você entra até assim, ó. Você entra até assim, mas quando você vai ver, vai fazendo assim aí. Aí tu percebe olha o que a igreja fez com a gente. Porque a igreja fez a mesma coisa comigo. Ela faz eu olhar dessa maneira. A gente abre, e isso é uma visão de liderança. A visão da liderança é assim. Porque a liderança ela não está só trazendo a espiritualidade para nós, ela está trazendo a nossa rotina também. Sim, ela está sim. nos ensinando a ter caráter, ela está nos ensinando a ser honesto, ela está nos ensinando a aproveitar a oportunidade, ela está nos ensinando a não ficar engessado naquele cantinho, Exatamente. naquele local que a gente está. Exatamente. Ela mexe lá no nosso dia a dia. Ela está Exatamente. realmente fazendo um discipulado com a gente. Realmente gera dentro de você realmente um desejo de mudança realmente. Porque te mostra onde você precisa mudar. Não só fala que você tem que mudar, mas te mostra que você precisa mudar e te dá a direção para você mudar. Então, ali realmente tudo faz sentido, tudo é direcionado realmente para quem quer ter uma nova vida. E quando falamos de uma nova vida, não é perder a vida passada, não. É você viver algo novo, vivenciar algo novo que Deus tem para você. Por isso que estamos aqui hoje, porque eu vivo isso hoje, cara. Graças a Deus e graças ao quê?
a uma família para novos começos. Comecei completamente algo novo, fora da minha ossada. Não tinha conhecimento de nada. Mas começamos. Por quê? Porque a igreja faz isso, cara. E ali nós somos tratados na questão profissional, na questão ali sentimental, na questão espiritual e na questão, vamos dizer, física, que é saúde. Ali realmente você é tratado 100%. Enquanto alguns lugares o tratamento que é ensinado é só na vida espiritual. E quando você vai ver, todas as outras áreas está deficiente, está doente, está completamente indo ali para o penhasco. E a gente não vê. Por que não vê? Porque a gente não tem a palavra de direção que realmente nos mostra. Por quê? Ali o que eu olho, Anderson, é justamente isso, cara. Não é um evangelho falado. Um evangelho que falam, e você olha e não vê. Ali, quando você olha, você vê. E depois é que você vai ouvir. Só edifica. Essa é uma realidade. É o que você falou. Parece um exagero, não parece? São muitos pontos, né? Muitos, cara. A gente tem pontos para levantar aqui para ficar horas e horas falando. Nem podemos hoje, porque daqui a pouco tem a vigília, né? É. Daqui a pouco tem a E vigília. se a gente trazer aqui os colegas, aqui, os nossos irmãos, eles vão ter outros pontos. E a gente vai concordar, porque isso tá no nosso dia a dia também. Então, assim, é realmente transformador. Eu repito, eu sou muito suspeito falar disso, porque eu vivo ali dentro, né? E eu, então, nem posso falar isso. E cada vez mais a gente quer viver, quer conviver com aquelas pessoas, quer conviver com os nossos pastores, porque a gente vê que a gente recebe direção, que a gente recebe crescimento, que a gente recebe palavra, que a gente recebe bênção. Ali, cara, ali é tudo muito fantástico, né? Essa é uma realidade que a gente vive, né? Então, somos gratos. E todos que vão passar por aqui, o Felipe, todos que vão passar por aqui, com certeza vai pontuar várias coisas que nós não pontuamos, porque não temos como pontuar. Porque são muitas coisas, né? Por exemplo, tudo isso que eu pontuei aqui é 1% do que eu já vivi ali. Isso porque eu tô ali há um ano, né? Um ano e pouquinho. Esses dias eu achei que eu tinha um ano ali, quando fui ver tinha 9 meses, tinha acabado de nascer. Como é que pode? Parece que a gente tem uma vida já ali, né? Como é que pode? Como é que pode? O pastor Ramon até falou lá que a gente estava quase um ano e pouquinho, né? Quando eu fui ver, fui fazer a soma, a gente tinha 9 meses, naquele mesmo momento. Hoje faz quanto tempo? Eu falei, eu acabei de nascer, cara. Hoje tem um ano e meio? Tem 1 ano e 3 meses, mais ou menos. 4 meses. Então imagina quem tá ali há 2, 3 anos, há 4 anos, 5 anos. Imagina. Eu tô só há 2 ali também. Então, cara. Nessa igreja, então... E assim, mas o sentimento é que a gente tá uma vida ali. Tá 10, 15 anos. Exatamente. Essa é a sensação que nós temos, né? Mas é isso. Anderson, foi um prazer ter você aqui. Você é bem-vindo. Vão passar muitos por aqui, mas você é bem-vindo porque você é especial para nós, como todos ali é especial para nós, cada um na sua particularidade ali, cada um ali com nós no seu sentido. Então seja bem-vindo e com certeza você vai vir aqui mais vezes, né? E tem que fazer uma roda legal aqui, porque né? você faz parte da nossa história. E o que acontece, Anderson? Acontece que na próxima rodada também vai ser você e a Emily. E vai ser eu e a Luciana. E aí vai dar o que falar. Mas também tem aquela questão do café com ela. Eu acredito que ela vai resolver algumas coisas. E aí também vai ter uma rodada só das mulheres, né? Das mulheres, pra gente ver também de fora o que rola, se elas vão falar ali do elas, né? Eu quero estar de ouvido. Eu acho que depois eu vou bater um papo contigo, cara, pra me contar algumas coisas sobre o elas. Porque a gente não vê. Eu não sei, né? Mas tu falou que tem alguma coisa. Não, o Elas é bem positivo pra nós também. Como é que faz pra entrar pra servir ali, pra ver o do Elas também? Eu acho que eu vou procurar algum jeito, cara. Porque realmente, cara, é isso, cara. E suas palavras finais aí, Anderson, Eu te agradeço pelo convite. Que é isso, Esse cara. lugar aqui é um ambiente muito bacana. A gente falar de... Estamos melhorando. A gente falar da nossa igreja é muito gostoso. A gente falar de Jesus é muito gostoso. A gente falar de transformação, a gente entregar o nosso testemunho é algo que nos edifica. Então, parabéns pelo ambiente, parabéns pelo... E se pelo o ambiente é movimento. assim, cara, é porque aprendemos ali a fazer assim, com excelência, cara. Amém.
Amém. E é isso, cara. É isso aí. E é isso. Então, tamo Obrigadão. juntos. Comenta aí e nós vamos depois estar respondendo. E vai ter várias e várias pessoas que vão passar por aqui. Desde já eu quero agradecer ao pastor Robson, né, que nos deu ali a direção, nos deu ali também ali o apoio, ao pastor Ramon, ao Nelto, a todos os pastores ali. Né? Nós temos também o pastor Elto, a todos os pastores ali, né? A todos. Todos me deram ali um apoio enorme, cara. Enorme. Uma direção exata para que realmente isso viesse a acontecer, cara. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês. E eu tenho certeza que realmente, a cada dia, qualquer pessoa que chegar ali só vai crescer, só vai melhorar. Então é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima. Segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá também no YouTube, segue a gente no Facebook. E aí você, com certeza, vai só receber palavras de bênção para a tua vida. Ou seja, são palavras que foram disparadas, não só sobre a minha vida, nem só sobre a vida do Anderson, que o cafezinho aqui hoje foi com ele, mas vai ser também disparado sobre a sua vida. Porque é assim que nós aprendemos e é assim que vamos fazer. Um forte abraço.